Olá pessoal, eu sou o Nelson e esse é o De Frente com o Texto, nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra do Senhor, em especial a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já estamos rumando para o término dessa carta e quanta coisa a gente já aprendeu, não é? Que bom estarmos juntos, sendo edificados, ainda que online, é claro, sim, mas sendo edificados com o estudo da Palavra do Senhor. Se você está chegando agora, muito bem-vindo. Se o canal for útil para você, eu espero que seja, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua pergunta, ative o sininho e compartilhe o canal com seus amigos, seus parentes, que a Palavra do Senhor edifique a sua vida também. Queridos, nós estamos estudando então essa semana 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11. E o estudo dessa semana me remeteu ao período de inverno aqui onde eu moro, em Atibaia. O inverno daqui é frio e seco, não chove. São chuvas muito raras, pouca água cai do céu, né? E nós vemos a grama secar, nós vemos as flores, as plantas em geral assumir uma coloração triste, melancólica. Mas aí quando o inverno acaba e vem aí o período das chuvas, rapidamente a grama ela se restabelece, as plantas, as flores têm o seu brilho de volta. É isso que Pedro vai dizer para a gente no texto dessa semana, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver, vamos para o texto, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Pai, nós queremos te dar graças pelo privilégio que temos de mais uma vez estar debruçados sobre a tua palavra, ainda que de maneira remota, online. Mas com certeza o Senhor tem nos edificado e nós rogamos uma vez mais que o teu Espírito fale conosco por meio da tua palavra e que o Senhor ministre em nós a tua vontade, a fim de que Cristo Jesus seja exaltado em nós, no nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos para o texto. Em poucas palavras, esse texto diz o seguinte: submeta-se à poderosa mão de Deus, a quem pertence o domínio para todo sempre, e Ele te exaltará. Nós vamos entender melhor como essa mensagem está disposta. Vamos lembrar de como a carta ela está dividida, né? Primeira metade, então, doutrina e aplicação geral, e a segunda metade, aplicação mais específica. Essa estrutura eu trabalho melhor no vídeo Dica de Estudo do Texto, na parte de estrutura do livro. Você pode dar uma olhadinha lá depois, ok? Lembre-se então que nós estamos no finalzinho da carta, nessa parte então do capítulo 5, verso 1 até o verso 11, em que Pedro ele volta a tratar sobre aquelas circunstâncias específicas. Lembra que ele mencionou do capítulo 2, verso 11 até o 3, 7, a atitude do cristão diante do Estado, nas relações de trabalho e no casamento. E depois ele passa por uma sessão específica
tratando sobre a atitude do cristão diante do sofrimento. E aqui então no capítulo 5, verso 1 ao 11, ele volta a tratar das atitudes do cristão diante de situações específicas, agora tratando de jovens e os pastores. Então, por fim, ele vai dar algumas recomendações. É exatamente então por isso que ele começa essa sessão no verso 6 com o portanto, né? Esse portanto diz respeito aí à conclusão de toda essa ideia que começa lá no capítulo 2, verso 11, que é a aplicação mais específica da doutrina. Então diz respeito já às recomendações finais da carta, ok? Bom, diante disso, então, ele dá uma ordem e está aqui no imperativo, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Lembre-se que a ênfase de Pedro nas recomendações das atitudes do cristão diante de várias situações, como o cristão diante do Estado, o cristão no casamento, o cristão nas relações de trabalho, ele sempre vem falando de submissão. Submetei-vos às autoridades, submetei-vos, servos, aos senhores. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Ele vem sempre falando de submissão. Jovens, submetam-se aos mais velhos. Aqui então ele dá uma ordem para todos, dizendo: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, ou seja, submetam-se a Deus, submetam-se a Deus que é todo-poderoso. Isso me faz lembrar Lucas capítulo 18, verso 9 em diante, quando Jesus ele conta do fariseu e do publicano. Você está lembrado? Jesus então diz que o fariseu orava consigo mesmo, né? Ó Deus, graça te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, de tudo quanto ganho. Mas Jesus ele diz que o publicano ele orava em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E aí Jesus ele conclui isso dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Humilhe-se diante de Deus, submeta-se a Deus, a sua soberana vontade. Para quê? E aí ele vem a promessa: ele a seu tempo vos exaltará. Essa exaltação pertence a Deus e ele faz conforme bem lhe parece. Mas isso é o resultado então da nossa submissão à vontade soberana do Senhor. Agora, como se submeter à poderosa mão de Deus? Como se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Olha só como o texto continua: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É bem interessante. Submeter-se a Deus tem a ver com lançar sobre ele a ansiedade. Então, submissão a Deus é um exercício de fé, é um exercício de confiança nos cuidados de Deus. Olha só como o texto continua aqui, né? Ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus vai dizer o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não o corpo mais do que as roupas? O lançar sobre Deus, sendo o nosso Pai, a nossa ansiedade é um exercício de confiança no Senhor,
de se submeter à sua poderosa mão. A imagem que me vem é de um filho que se coloca debaixo do braço do pai, sob a sua proteção, confiando nele, se submetendo nele em confiança nos seus cuidados, não é? Então essa é a ordem de Pedro, então, a todos nós. E ele continua dizendo: tende bom senso e estai atentos, não é? Então, de novo, isso tem a ver com a se submeter à poderosa mão de Deus. Ele continua aqui: tende bom senso e estai atentos. Esse bom senso e atenção, Pedro já mencionou no capítulo 1:13, dizendo, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação. E no capítulo 4, verso 7, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Então, aqui é estar atentos enquanto peregrinos, porque nesse mundo, como peregrinos, nós trilhamos um caminho difícil, um caminho cheio de perigos. E esse perigo ele vai dizer logo adiante, um deles é o diabo, vosso adversário. Ele anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Queridos, eu gosto muito da citação de C.S. Lewis, quando ele escreve o prefácio do seu livro Cartas do Inferno, né? Ele diz o seguinte: há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar em sua existência. A outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os mesmos demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e, portanto, contemplam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. Isso é muito interessante porque ele consegue colocar nessas palavras realmente aí as duas tendências nos nossos dias, né, em relação ao diabo. De um lado é descrer totalmente a partir de uma cosmovisão materialista, e de um outro lado é uma hipervalorização, então, dos poderes demoníacos, né? Então nós temos aí as igrejas neopentecostais hipervalorizando então a pessoa do diabo. Pedro aqui, ele coloca o diabo então em seu devido lugar. Ele coloca, primeiro, nós devemos nos submeter à poderosa mão de Deus. Como nós nos submetemos à poderosa mão de Deus? Lançando sobre ele a nossa ansiedade e andando criteriosamente, com bom senso, estando atentos em relação aos ataques do nosso adversário. E ele usa aqui uma metáfora, né? A metáfora do leão. O leão, ele ruge, né, à espreita procurando a quem possa devorar. É assim o diabo, né? Ele mostra assim a sagacidade do diabo em ataques sem que a vítima espere. Então, por isso, então, devemos estar atentos. É a mesma expressão que Tiago, no capítulo 4, verso 7, vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa, então, resistir ao diabo? Algumas pessoas vão interpretar essa expressão dizendo que a gente precisa amarrar, declarar, dar palavras de ordem a espíritos demoníacos e etc, e etc, e etc. Pedro não está dizendo isso aqui. A palavra aqui tem um sentido de oposição. É a mesma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 6, verso 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que Paulo diz lá é: nós resistimos ao dia mau, nós resistimos a esse dia mau que advém por conta do nosso adversário, por meio da armadura de Deus. E a armadura de Deus é nada mais, nada menos que o Evangelho. Por isso que Pedro diz aqui: resistirem firmes como? Na fé
em Jesus Cristo, é por meio do Evangelho que nós resistimos ao diabo. E sabendo que essas aflições, esses sofrimentos não são individuais, mas eles são coletivos. Nós compartilhamos com todos os outros irmãos pelo mundo. O diabo, então, ele ataca ao povo de Deus, né? Então, a nossa resistência a ele deve ser na fé, na confiança em Jesus Cristo, quem Cristo é e na obra de Cristo em nós, né? E o resultado, então, disso, o resultado de se submeter à poderosa mão de Deus, lançando sobre ele a ansiedade e vivendo de maneira a ter bom senso, né? Atenta, de modo que resistimos ao nosso adversário. O resultado é o Deus da graça, de toda graça, que em Cristo nos chamou. É interessante ele usar então esta palavra chamado, porque ele vem falando disso desde lá do capítulo 1, verso 3, está lembrado? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para o quê? Verso 4. Para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Então, aquele mesmo Deus, o Deus de graça, de misericórdia, que em Cristo nos chamou para a herança, para a eterna glória, depois de termos sofrido, e esse sofrimento ser um sofrimento breve, ele irá então nos reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. É muito interessante aqui essas 4 palavras. Essas 4 palavras denotam aqui plena restauração. Queridos, depois do sofrimento breve vem bonança. Toda a perda ocorrida pelo sofrimento logo será corrigida por toda a eternidade. Assim como uma mulher em dores de parto, ela sofre por conta do parto, depois de ter tido o seu filho, ela desfruta de plena alegria. Da mesma forma, o nosso sofrimento nesta vida em breve cessará, e o Senhor, ele nos dará plena restauração. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, verso 13 em diante. É a visão do fim que João teve na ilha de Patmos, né? E diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram esses que são vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Perceba aqui os 2 termos unidos, né? Tribulação, sofrimento e confiança no Senhor Jesus Cristo. Qual é o resultado? Olha só. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E o que vai acontecer? Olha aqui, então, aquelas 4 palavras de 1 Pedro, né? Reabilitar, confirmar, fortalecer, alicerçar. Aqui, então, está a promessa: em breve nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em breve todo sofrimento cessará, e nós estaremos junto com o nosso Rei, e ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o Senhor por isso. É exatamente por isso que Pedro então termina esse texto com exultação: a ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Ao nosso Pai que tem a poderosa mão,
aquele a quem nós devemos nos submeter, a ele seja o domínio para todos sempre. Sobre a sua mão poderosa está o domínio sobre todas as coisas. A ele nos submetamos, irmãos, e no seu devido tempo, e como ele quer, ele nos exaltará. Submeta-se à poderosa mão de Deus, a quem pertence o domínio para todos sempre, e ele te exaltará. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas. Esse texto me faz pensar, queridos, que nós passamos por diversos sofrimentos. Nós cristãos passamos por diversos sofrimentos por conta da nossa fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando daquele sofrimento por conta do nosso pecado, mas por conta da nossa fé, da nossa confissão, da nossa convicção de Jesus Cristo ser Deus, ter vindo como homem, ter morrido por conta dos nossos pecados e ressurreto e logo virá nos buscar. Por conta dessa fé e das implicações dessa fé, muitos de nós perdem a vida, são presos, são torturados pelo mundo. Até mesmo, como nós já vimos em vídeos anteriores, nós aqui no mundo ocidental, nós sofremos diversas pressões. Eu já ouvi falar de pessoas que perderam o emprego, perderam a promoção do trabalho por conta de sua convicção, sofrem pressão na universidade, sofrem pressão na própria família, no afastamento da família, sofrem pressão por conta dos amigos, isso mediante a sua convicção em Jesus Cristo. Pessoas que têm perdido o cônjuge, mulheres que têm sido abandonadas por homens que abandonam o seu lar, abandonam o seu casamento, os seus filhos, negando assim a sua fé em Jesus Cristo, se é que um dia a teve. Diante dessas aflições, diante desses sofrimentos, nós precisamos nos submeter à poderosa mão do Senhor, tendo a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas e a história da humanidade ruma de acordo com os seus propósitos, deixando sobre Ele a nossa ansiedade. Queridos, o sofrimento desta vida é breve. Logo, o Senhor virá, e o Senhor virá para nos buscar e cessar, e fazer cessar toda lágrima. Isto nos consola, isso nos conforta e deve nos fortalecer para o tempo breve de sofrimento ao qual nós passamos nesta vida enquanto peregrinos. Uma outra coisa que nós devemos pensar é que a nossa luta contra Satanás nesta vida como peregrinos é uma luta de resistência. E essa resistência é em fé. Não é tanto professando, declarando, amarrando, mas continuar crendo nos cuidados soberanos do nosso Pai eterno. Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado nos cuidados do Senhor como o seu Pai, como um cuidadoso e amoroso Pai por sua vida? Eu quero encorajá-lo nesse momento a se colocar diante do Senhor mais uma vez, em fé, em confiança, confiando a sua própria vida ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por você e continua cuidando de você. Que Deus nos abençoe, queridos.